Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui vamos falar de alguns episódios da vida forense, um pouquinho de processo, e nesse encontro especificamente vamos falar também um pouquinho sobre humanidade, espírito de humanidade. É um pequeno relato com um aspecto processual que eu quero apontar em virtude de um caso que chegou ao meu conhecimento na Comissão de Prerrogativas aqui da OAB de São Paulo, na qual eu figuro como conselheiro. É o seguinte, em janeiro de 2023, uma advogada atuante aqui em São Paulo tinha um prazo, numa ação em juizado especial civil, um prazo para recurso inominado, correto? E esse prazo fluía, ela estava com prazo para interposição do recurso, até que aconteceu um episódio na vida pessoal dela muito marcante, um trágico episódio. Como todos sabem, em São Paulo chove muito em janeiro. De um modo geral no Brasil, mas em São Paulo chove muito e há muitos problemas com chuvas excessivas em São Paulo em janeiro. Naquele janeiro de 2023, houve uma tragédia na vida dessa advogada. A sua mãe havia saído, uma senhora com mais de 80 anos, havia saído à rua de carro numa tarde de janeiro de 2023, e um muro desaba sobre o veículo em que estava essa senhora durante uma chuva torrencial em São Paulo naquela tarde de um dia de janeiro de 2023. E a senhora, a mãe da advogada, sobre cujo carro o muro desabou, ela faleceu no ato. Isso foi muito divulgado em mídia, enfim, é uma tragédia. O fato é que, acometida por essa tragédia, tocada por essa tragédia pessoal, a advogada perdeu o prazo para o recurso inominado. A sua vida, evidentemente, ficou de ponta cabeça por conta de uma tragédia inesperada e uma tragédia que ceifou a vida da sua mãe. E o que faz a advogada nos autos, dias depois? Interpõe o recurso inominado, suscitando que o recurso foi interposto fora do prazo por conta de um evento que compõe justa causa, a morte inesperada da sua mãe. E essa figura, a justa causa para a prática de um ato processual fora do prazo original, essa figura ela é prevista no Código de Processo Civil. Eu me refiro aqui, tem sempre a minha colinha aqui do lado, ao artigo 223 do Código Civil. Do Código de Processo Civil. A parte pode provar que não realizou o ato processual por justa causa. E o parágrafo 1º do CPC 223 explica o que vem a ser justa causa para essa incidência do artigo 223. Evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato processual. A morte da genitora numa condição trágica e inesperada é um evento alheio à vontade da parte. Ou de seu advogado, onde se lê parte, se lê o advogado, que é quem representa a parte em juízo. E a advogada interpõe o recurso, suscitando em capítulo preliminar desse recurso, a impossibilidade de prática do ato processual por conta de prática do ato processual no prazo original, por conta de um evento que compõe justa causa, a morte trágica da sua genitora. Acreditem, houve decisão de indeferimento desta justa causa e o recurso foi considerado intempestivo, extemporâneo. A advogada atuante na causa suscitou a intervenção da Comissão de Prerrogativas da OAB, o assunto foi distribuído a mim e nós apresentamos manifestação no feito em apoio à advogada, como assistentes da advogada, com fundamento no artigo 49 do Estatuto da Advocacia, e tivemos a oportunidade de fazer um arrazoado sobre o que vem a ser justa causa, para fins de permitir ao advogado ou à parte praticar um ato processual fora do prazo original, porque foi impossível praticá-lo no prazo original em virtude de um evento que compõe justa causa. Então vejam, a observação que faço aqui do ponto de vista técnico é que há que existir sensibilidade do órgão jurisdicional para entender o que é justa causa, para compreender a extensão correta do que vem a ser justa causa. Justa causa
223, parágrafo 1º do CPC. Evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar ato processual. Senhores, falecimento de genitor, de pessoa próxima, de filho, de cônjuge, eventos de saúde, internação do advogado em virtude de enfermidade, são eventos que compõem justa causa. Há julgados nesse sentido. Esperamos que o TJ de São Paulo, na figura dos seus órgãos competentes, reveja o posicionamento de primeiro grau, ou posicionamento, melhor dizendo, do juiz atuante no JEC, de modo que seja conferida a justa causa a esse caso concreto. A advogada interpôs um agravo de instrumento, que excepcionalmente é cabível nesse caso, de inadmissão do recurso nominado. Ela interpôs um agravo de instrumento ao colégio recursal e aguarda-se o provimento desse agravo. Então, aqui é um caso evidente de justa causa. E andou mal o magistrado. Em primeiro grau, com todas as vendas. Em primeiro grau não é bem a palavra correta, porque estamos no âmbito dos juizados especiais. O magistrado que inadmitiu a apelação, o recurso nominado, não agiu com acerto processual. O segundo aspecto que trago à reflexão é o aspecto humano. Nós estamos habituados a um judiciário com tratamentos arestosos entre as partes e o juiz, entre advogados e juízes, entre juízes e advogados. E esse tratamento, essas fricções, elas não são bem-vindas. De lado a lado, aqui não se trata de algo unilateral, de juiz em relação ao advogado ou de advogado em relação ao juiz. Mas há algo que macula as lides forenses, que digamos, essa fricção exacerbada entre os sujeitos processuais. Isso produz, muitas vezes, decisões judiciais ou atos de advogados que não são razoáveis. Nesse caso concreto, me parece que foi um ato judicial que, para além de não ser tecnicamente correto, ele não é razoável. Então é necessário que se enxergue a justa causa com humanidade. Para além da adequada definição processual, há que se tratar esses assuntos com humanidade. Com humanidade. Né? Um recurso que não foi veiculado no prazo correto por morte inesperada da genitora da advogada, algo público e notório porque foi inclusive algo divulgado em mídia na época. Isso não pode ser visto como não justa causa. Meus caros, é necessário que as questões forenses sejam tratadas por todos os sujeitos, advogados inclusive, juízes, promotores, com sensibilidade, sem prevenções. Senão, quem sofre, em primeiro lugar, é a lei. A lei, quando é tratada com paixão, ela é maltratada. Em segundo lugar, a parte, que além do advogado está a parte aqui. A parte tem o seu recurso tem que ser adequadamente avaliado pelo judiciário. E aqui o advogado foi colocado em maus lençóis também, porque a intempestividade atribuída ao recurso não levou em consideração a morte trágica da mãe da advogada. Então, justa causa, artigo 223, parágrafo 1º do CPC, justa causa, a morte inesperada de um ente querido é justa causa. Há que se analisar a justa causa com mais elasticidade, com mais sensibilidade, com mais humanidade. Quem ganha é o direito. Meus caros, esse foi o nosso pequeno bate-papo de hoje. Tudo de bom a todos.